Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E como eu havia dito na última aula que nós trabalhamos, eu falei com vocês que hoje nós iríamos trabalhar a questão da locução adjetiva e do adjetivo. Então, primeira coisa, na última aula que eu conversei com vocês, na verdade, eu falei para vocês que as palavras devem concordar, ou seja, todas elas concordam com o substantivo. Vamos só reprisar uma coisa. O que é substantivo? A palavra que dá nome. O que é artigo? É a palavra que acompanha o substantivo. Certinho? Então nós vamos no quadro agora para a gente dar uma olhadinha. E hoje nós iremos falar sobre adjetivo e locução adjetiva. Vamos ao quadro? Bem. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que a gente tem a obrigação de aprender é conhecer o conceito. É saber o que significa. E nós vamos estudar, como eu disse hoje, o adjetivo e a locução adjetiva. Vamos saber o que são essas duas coisas agora. Vamos lá, o conceito é esse. Palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência dos seres nomeados pelos substantivos. Certo? Resumindo, o adjetivo ou a locução adjetiva, ela existe unicamente para caracterizar ou para dar qualidade ao substantivo. Certo? Veja aqui um exemplo que eu trouxe lá do texto comunicação que eu trouxe para vocês. Esse trechozinho é lá do texto comunicação. Diz o seguinte: a palavra me escapou por completo. Lembraram disso? Muito bem. É uma coisa simples, conhecidíssima. Vamos para o outro lado? É pontuda, certo? De metal. Beleza. O que é que nós vamos entender aqui agora? Voltem para cá, por favor. Lembra que eu falei o que é isso aqui? Esse uma é o artigo. A coisa aqui vem a ser o substantivo de quem eu estou falando. O que é que essa coisa é? Simples, conhecidíssima. O que mais que essa coisa tem? Essa coisa é pontuda. O que mais? Essa coisa é de metal. Agora vamos identificar as classes gramaticais nessa frase, nesse trecho. Nós falamos do artigo, do substantivo, da locução adjetiva e do adjetivo. Começando. Veja só. A palavra me escapou por completo. Eu peguei e destaquei isso aqui em negrito para vocês, tá vendo? Uma coisa simples, conhecidíssima. Então eu vou começar a classificar cada uma dessas palavras. Uma está acompanhando coisa. A coisa, na verdade, é o substantivo. Se uma está acompanhando, ele é o quê? O artigo. Um artigo indefinido. Então nós vamos colocar aqui. Artigo, certo? E vamos botar indefinido. Por que ele colocou artigo indefinido? Porque, na verdade, eu não tenho certeza. No caso, o comprador, ele não tem certeza. Como ele não tinha certeza de nada, o nome que ele deu para o objeto foi coisa. Essa coisa a que ele se refere, então, é o substantivo. Ok? Tem algumas palavras que acompanham e que vão caracterizar essa coisa. Por exemplo, simples é uma característica da coisa. Conhecidíssima é uma característica também dessa coisa. Logo, tanto a palavra simples como conhecidíssima, elas são o quê? Adjetivo. Certo? Por quê, professor? Porque elas estão dando qualidade ou característica ao substantivo coisa. Vamos terminar lá do outro lado? Não.
Continuando. É pontuda. Pontuda é o quê? É uma característica de quem? Da coisa que eu estava falando. Então isso aqui também é adjetivo. No final eu tenho o quê? Dimetal. O que vem a ser dimetal? Nesse caso, vocês vão observar que eu não tenho mais uma única palavra. Eu tenho dizendo dimetal para dar qualidade à coisa. Só que agora eu usei a expressão e não uma única palavra. Dimetal, por causa do di mais o metal, ou seja, preposição mais substantivo. Os dois reunidos formam uma locução adjetiva, que também funciona como qualidade ou característica. Nesse caso aqui eu tenho o quê? A locução adjetiva. Beleza, vamos ver de novo? Voltem aqui um pouquinho, só para vocês. Tá aqui as frases que eu peguei lá do texto Comunicação, a nossa crônica. Ó, é uma coisa simples, conhecidíssima. Quem é o substantivo? De quem que eu estou falando? Da coisa. Quem é que está acompanhando a coisa? A palavra uma. Isso significa que é o quê? Artigo. Porque o artigo serve para acompanhar o substantivo. Simples, conhecidíssima, são qualidades da coisa. Logo, se são qualidades e são palavras simples, não são expressões, são palavras, então é adjetivo. Continuando o trecho. É pontuda. Pontuda é uma característica de quem? A coisa ao qual eu estou me referindo. Então é um adjetivo. Que o adjetivo, da mesma forma que a locução adjetiva, serve para dar características, para falar do estado ou para falar de alguma qualidade do substantivo. E quem é o substantivo aqui? A coisa. Dimetal. Mas agora, eu estou dando característica, mas eu estou usando duas palavras. A primeira eu chamo de preposição e a outra eu chamo de adjetivo. Elas duas juntas formam uma locução adjetiva, que também serve para caracterizar a coisa, que é o substantivo. Ok? Galera, presta atenção. Então, a locução, tanto quanto o adjetivo, eles concordam com o substantivo. Eles concordam em número, eles concordam em gênero, certo? Quando eu disse é uma coisa simples, conhecidíssima, observe que a palavra coisa concorda com simples e concorda com conhecidíssima. Observe que coisa é uma palavra feminina ou é do gênero feminino? É do gênero feminino. Nem todas as palavras, nem todas as coisas em si têm sexo. Eu só digo que é do sexo feminino quando a coisa tiver um sexo. Se for um animal, eu vou dizer que é macho ou é fêmea. Agora, se for um homem, uma mulher, um menino, uma menina, eu digo que é do sexo masculino ou do sexo feminino. Voltando. Coisa concorda com simples e conhecidíssima. Aí você pode perguntar, professor, mas simples não mudou. Não, não muda porque é um advérbio, ela não vai mudar. Tem palavras que não variam. No caso, a palavra simples, ela não sofre variação. Mas coisa está concordando com uma, que é o artigo, e concorda com conhecidíssima. As três são do gênero feminino. Beleza? Vou dar uma dica importante agora para vocês. Vamos lá, o quadro? Muito bem. Olha aqui. Importante significa que você tem que ficar atento a isso aqui. Veja só. A locução adjetiva é uma expressão formada por mais de uma palavra. Olha aqui, gente, ó. De metal. Locução adjetiva. Ah, professor, mas não é adjetivo? É, também, porque ela trabalha a qualidade. Ela pode ser trocada por um adjetivo. Mas quando ela vier, você tem que observar isso. Por exemplo, se eu digo que a coisa é de metal, eu poderia trocar por metálica. Certo?
E aí eu trocaria a locução por um adjetivo com o mesmo valor. De metal, metálica. Carne suína. Aliás, carne de porco, carne suína. De porco eu troco por suína. Carne de boi eu troco por carne bovina. Entenderam? Algumas locuções eu posso trocar por adjetivos e formar um adjetivo simples. Por exemplo, amor de mãe. Qual é a palavra que eu substituo essa característica da mãe, que é o amor? Amor materno. Pronto. Então vamos aqui no importante. A locução adjetiva é uma expressão formada por mais de uma palavra. Ó, de metal. Está aqui um exemplo. E pessoal, e o que são essas palavras? De, preposição, metal, é um substantivo. Se eu tirar aqui, ó, olha para cá. Veja só, ficou o quê? Metal. Um metal é o nome de um objeto, não é? E esse objeto sozinho, ele é um substantivo. Mas se eu deixar o de, ele não é mais substantivo. Ele é o quê? Uma locução adjetiva. Por quê? Porque tem o de preposição, metal substantivo, que formou uma locução adjetiva. Que tem o mesmo valor de adjetivo. Vamos à última observação aqui embaixo. Algumas dessas locuções, no caso, podem ser substituídas por adjetivos simples. Por exemplo, qual é o adjetivo que substitui de metal? Eu coloco aqui na frente, metálico, ou metálica. Certo? Pronto, substituir. Qual é o adjetivo que substitui a locução de mãe? Amor de mãe. Materno. Carne de porco. De porco eu substituo por suína. Ok. Muito bem, galera, vamos lá. Vamos para um desafio aqui para ver se realmente vocês entenderam a diferença entre locução adjetiva e adjetiva. Apesar de ambos, aliás, de ambas as classes gramaticais ter a mesma função, mas são escritas de forma diferente. Certo? Então vamos lá. Olha o que é que eu tenho aqui. Livros juvenis. Livros é o substantivo. Então eu vou colocar aqui em cima, ó. Substantivo. Certo? Juvenis é uma característica do livro. Certo? Então isso aqui é o meu adjetivo. Ok? Por quê? Veja só, livros juvenis. Observe que as duas palavras estão no plural, então elas estão concordando em número. Estão concordando em gêneros? Sim. Juvenil, ou juvenis é uma palavra masculina, livros também é uma palavra masculina. Estão concordando em número? Sim. Plural, plural. Ok. Vamos para o outro. Carne suína. Qual é a característica dessa carne? Ela é suína. Então, suína é o adjetivo da carne. Logo, suína está se referindo a quem? A carne. Então, se ele se refere à carne, a carne é o meu substantivo. Carne é do gênero masculino ou feminino? Feminino. Suína é do gênero também feminino. Estão concordando em gênero? Estão no singular ou no plural? No singular. Então também estão concordando em número. Lembram daquela última aula que eu falei? Substantivo concorda em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural. Vamos para o outro. Carinho fraterno. Qual é a qualidade desse carinho? É fraterno. Então, se isso aqui é qualidade ou característica do carinho, então logo ele é o adjetivo. A quem que esse fraterno está se referindo? Ao carinho. Então, o carinho aqui, ele é o quê? O substantivo. Ok?
Esses mesmos adjetivos que eu coloquei aqui, eu vou transformá-los em locução adjetiva, que é esse daqui, ó. Certo? Locução adjetiva. Quando eu digo carne suína, é o mesmo que carne de porco. Quando eu digo carinho de irmão, é o mesmo, aliás, perdão, carinho fraterno é o mesmo que de irmão. Quando a gente fala em carinho fraterno, ele está falando de carinho entre irmãos. Então ele se conecta aqui. Carne suína é igual a carne de porco. Suína, adjetivo. De porco, locução adjetiva. Professor, mas é a mesma coisa? É, são características. De quem? Do livro, da carne, do carinho. E são quem? Os substantivos. Livros juvenis é para quem? É para criança? É para adulto? Não. É para jovens. Livros juvenis, livros para jovens. Para jovens é locução adjetiva. O para também é uma preposição. Jovens é um substantivo, os dois juntos formam uma locução adjetiva. Certo? Então, se lá numa frase eu tiver a escola, vamos dizer assim, a escola José Queiroz, hoje tem uma exposição de livros para jovens. Então, quando eu disse para jovens, você sabe que é um livro específico. Mas para jovens é uma locução. Mas aí o professor vai e diz, não, pois transforma esse para jovens, que é locução adjetiva, em adjetivo. Aí você vai e diz, uma exposição de livros juvenis. Beleza. Eu fui lá no texto novamente e trouxe isso aqui para vocês, lá no texto. O nosso texto comunicação, a nossa crônica, que nós vimos no início desse capítulo. Um gigantesco alfinete de segurança. Vamos analisar essa frase? Para que serve o artigo? Para acompanhar o substantivo. Primeira coisa, vamos identificar quem é o substantivo aqui. A quem eu estou me referindo? A gigantesco? A segurança ou ao alfinete? Claro, estou me referindo ao alfinete. Logo, esse alfinete é o meu substantivo. Professor, mas não é gigantesco, não? Não. Gigantesco está se referindo a quem? A um ou ao alfinete? Ele está se referindo ao alfinete. Então, gigantesco é o quê? É uma característica de quem? Do alfinete. Se é característica, é o quê? Um adjetivo. Certo? Esse um está acompanhando quem? O gigantesco ou o alfinete? Ele acompanha o quê? O alfinete, apesar da característica ter vindo primeiro. Então, nesse caso, esse um é o quê? Artigo. Artigo o quê? Indefinido. Por quê, professor? Porque eu não sei que alfinete é esse. Lembra que o cara não sabia nem o que ele queria? Sobrou o quê, professor? De segurança. Então, um gigantesco alfinete de segurança. De preposição, segurança, substantivo. Os dois juntos formam o quê? Uma locução adjetiva. Certo? Eu poderia dizer um gigantesco alfinete seguro. Eu poderia trocar de segurança por seguro. Então, olha só como ficou a frase. Um gigantesco alfinete de segurança. De quem que eu estou falando? Alfinete. Quais as características que ele tem? Gigantesco e também ele é de segurança. Você sabe que tipo de alfinete é esse? Não, por quê? Porque o artigo é indefinido. Ok. Muito bem, pessoal. Vocês viram que durante toda essa explicação, eu sempre estive voltando lá na crônica que a gente leu, comunicação. Porque as frases foram tiradas desse texto. Ou seja, a gramática foi trabalhada nesse conteúdo, mas de forma contextualizada. Ok?
Então, eu acredito que vocês entendam que substantivo dá nome, certo? Que o gênero do substantivo é masculino ou feminino, que o número do substantivo é quando eu me refiro ao singular e ao plural, que as características desse substantivo podem ser um adjetivo ou uma locução adjetiva. Certinho? Então eu fecho esse conteúdo com vocês agora. Eu agradeço e peço a vocês, leiam o texto deste capítulo. É muito importante. Não adianta você chegar aqui e não lembrar nada do que você leu lá no texto. Porque nós ainda vamos ainda mais adiante, nós vamos falar de concordância nominal. Lembra quando eu te falei que as palavras concordam em gênero e número? Então nós vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro. Assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes se for necessário. Leiam as páginas do livro. Todas essas atividades estão no livro. Faça o uso direito do material que vocês têm, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou por aqui. É só me ligar dentro do horário que eu vou estar atendendo vocês. Beleza? Um abraço grande e até a próxima.